Mateus capítulo 7, versículo 15 ao versículo 20. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhe-se uvas de espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nós estamos fazendo uma série de sermões sobre a regeneração. Como dizem alguns irmãos, é uma doutrina esquecida nos nossos tempos. Seja o calvinista, seja o arminiano, é uma grande doutrina defendida fervorosamente pelos antepassados, mas que nos nossos tempos ela tem sido esquecida para dar lugar a outros tipos de ensino, porque a doutrina da regeneração, ela chacoalha o homem. Boas obras não podem salvar ninguém, mas as boas obras são a evidência de que alguém foi salvo. E a doutrina da regeneração vai se ocupar de mostrar a salvação dos homens pela graça por esse ângulo. Qual ângulo? O ângulo no qual nós podemos ver mudança de vida. Uma pessoa ela passou por uma mudança radical na vida dela, que é a conversão. Nós já falamos várias vezes que a conversão, ou a regeneração, ou a salvação, não é a pessoa trocar de religião. Ou então ela não ter nenhuma religião e ela passa a ser um evangélico, por exemplo. A salvação, a regeneração, são ensinos que apontam para uma mudança absurdamente radical. Nós vimos no nosso primeiro culto que a palavra de Deus coloca a regeneração no mesmo patamar de grandeza e milagre que a criação do mundo a partir do nada. Nós vemos no Antigo Testamento o registro da criação do mundo a partir do nada. O apóstolo Paulo vai e aplica o mesmo poder que Deus usou para criar o mundo a partir do nada e aplica o mesmo poder que é usado para que seja resplandecida a glória de Deus no coração do ser humano, para que ele possa contemplar a Deus por meio de Jesus Cristo. Nós também estudamos que a regeneração não é somente, além de ser uma nova criação, ela é um novo nascimento. Por que ela é um novo nascimento? Jesus ele fala que para você entrar no reino de Deus, você tem que nascer de novo. São exemplos, são ilustrações, ou no caso especificamente falando do novo nascimento, ele está falando literalmente, uma pessoa para ser salva, ela precisa nascer de novo. Ela é morta em pecado, vem no mundo numa condição de morte em pecado, e durante essa vida dela aqui nesse mundo, ela precisa ouvir o evangelho, se arrepender e crer. Isso vai ser o sinal, se ela se arrepende e crê, é o sinal de que ela nasceu de novo, que ela passou pelo novo nascimento e agora ela está viva espiritualmente. Ela pode entender coisas espirituais, discernir aquilo que é espiritual que ela não conseguia antes de discernir. E não só entender, mas viver aquilo. Olhar, poder cantar as verdades da palavra de Deus e se deleitar nelas. Porque é algo que ele entende. Hoje nós vamos falar, nós falamos sobre também você ter um novo coração no culto passado. Regeneração é ter um novo coração. O coração era de pedra, um coração frio e indiferente a Deus. Durante a vida da pessoa aqui nesse mundo, Jesus vem ao encontro dela e dá a ela um novo coração. O coração de pedra é removido e Deus faz um transplante. Coloca ali um novo coração. Não só dá um novo coração agora de carne, sensível para as coisas de Deus, que deseja as coisas de Deus, como coloca o Espírito nesse coração. Traz o fluxo de vida para aquele novo órgão. Prepara a casa, prepara o espaço para um novo integrante passar a morar na vida dessa pessoa. E qual é esse novo integrante? O Santo Espírito de Deus, que passa ali a morar, fazer morada no coração do regenerado. Que mudanças isso pode proporcionar na vida de uma pessoa? Mudanças radicais. Hoje nós vamos falar sobre a mudança da natureza. Quando uma pessoa é regenerada, o que muda também nela? Ela recebe uma nova natureza de Deus. O texto que nós selecionamos aqui é um dos textos que melhor aplica
que melhor é explicado o que acontece com a nova natureza que esse homem recebe, que um homem que foi salvo recebe. A passagem que vamos expor está situada dentro de uma série de sermões de Jesus, conhecida como Sermões do Monte, ou Sermão do Monte. E nesses versículos, Jesus está advertindo o seu povo a prestar atenção nos falsos profetas, para não serem enganados ou não se deixarem impressionar só pelo que eles estão falando. Versículo 15 vai tratar especificamente disso. Falsos profetas ou mestres se infiltram dentro da igreja disfarçados de ovelha. Mas, na verdade, o que eles são? Lobos devoradores de ovelhas. Versículo 15 vai falar disso. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Jesus, para fornecer conselhos práticos de como a igreja pode ficar alerta diante da infiltração de falsos profetas, ele emprega um princípio geral de julgamento bíblico. Nós vamos ter que julgar esses profetas que vão entrar entre nós. Vamos julgar, sim, mas nós vamos adotar princípios bíblicos para poder fazer esse julgamento. Se a gente for resumir esses princípios bíblicos, nós vamos resumir em dois. Eles são princípios gerais. O primeiro deles é o auto-julgamento. Você não começa julgando, um exemplo aqui que Jesus coloca no contexto da passagem, julgando o falso profeta, olhando para ele. Jesus vai falar assim, você tem que julgar sim o falso profeta, mas primeiro você tem que julgar a si mesmo. Olha o versículo capítulo 7, do versículo 1 ao 5. Jesus vai falar assim, não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos tornarão a medir. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, e eis que uma trave no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então você vai ver claramente Jesus adotando esse primeiro princípio. Tem que existir julgamento, sim. Mas você não pode julgar as coisas, primeiro, olhando para as pessoas em sua volta. Primeiro, você vai fazer isso olhando para si mesmo. Então, entenda esse contexto que Jesus está trazendo isso. Outra coisa, julgando a natureza de uma pessoa. Você vai, em primeiro lugar, então, você tem que olhar para você mesmo. Qual o segundo critério? Você vai julgar por meio da natureza que uma pessoa tem. O que é a natureza? Nós vamos responder isso logo em seguida. Jesus ensina que se pode conhecer a natureza de uma pessoa olhando para os seus frutos. Como você conhece a natureza de um ser humano, de uma pessoa? Para onde você vai olhar? Para os frutos. A natureza de uma pessoa será conhecida não só por aquilo que ela fala. Os profetas vão falar muitas coisas. Mas Jesus vai falar o quê? Eles, na verdade, não vão ser reconhecidos pelo que eles falam. Eles podem falar muito bem, ou se apresentar muito bem. Mas vocês vão conhecer um verdadeiro profeta ou um falso profeta por meio dos frutos que eles produzem. E como você vai buscar isso? Por que você tem que olhar para os frutos? Quando você olha para os frutos, é a maneira como você vai conseguir entender a natureza das coisas, a natureza do homem. Existem dois tipos de natureza: a natureza má e a natureza boa. De acordo com as Escrituras, todo homem nasce com a natureza má. Todos nós. Existem dois tipos. Jesus vai falar aqui, nessa passagem. Dois tipos de natureza. Existe a natureza má e existe a natureza boa. Isso é geral por quê? Todos nós nascemos com uma natureza má. Você percebe que como você, ao julgar um falso profeta, ao julgar outras pessoas, você vai ter que fazer isso uma hora ou outra. Só que, por onde você parte? Por você mesmo. Sabendo que você veio a esse mundo tendo uma natureza. E qual é essa tua natureza? Ela é boa ou ela é má? Biblicamente, má. O homem comete pecado desde a sua meninice. O que Davi fala no Salmo 51? Em pecado me concebeu a minha mãe. O homem já nasce em pecado. Já nasce com uma natureza, então, má. Ele não nasce com uma natureza boa.
Essa natureza boa, má, só pode ser mudada após o novo nascimento, como nós já estudamos. Você precisa nascer de novo, Nicodemos. Não adianta você ver milagres, você ver um monte de sinais e achar que você vê esses sinais e você já está no meu reino. Um reino de pessoas que são regeneradas. Você precisa nascer de novo, porque se você não nascer de novo, não interessa se você viu um monte de milagre. Você precisa ter uma nova natureza. Essa velha natureza sua, ela é má. Isso para mim não serve. Isso vai ser ruim para você. Você precisa abandonar essa velha natureza. Quando um homem nasce de novo pela vontade de Deus, ele recebe também uma nova natureza. E essa natureza é o quê? Ela é má ou ela é boa? Ela é boa. Uma nova natureza espiritual que produz frutos espirituais. Se a pessoa nasceu de novo, o que ela vai produzir? Frutos. E esses frutos são espirituais aos olhos de Deus, aos olhos da palavra. Esses são os frutos bons. São classificados como bons. A regeneração não é somente o novo nascimento, mas é também o recebimento de uma nova natureza. Isso ocorre porque nossa natureza não é algo que nós temos. Você pode ter uma casa, mas você é uma casa? Hoje é comum a gente falar, né? Qual é a tua profissão? Eu sou médico. Mas a pessoa realmente é médico, ela pratica a profissão da medicina. A natureza dela é um médico? Não é a natureza dela que é um médico, medicina, né? A natureza, ele pratica apenas a medicina. Mas uma descrição daquilo que nós somos. Como quando eu falo da natureza de um gato, eu estou falando do que o gato é, de um cachorro. A natureza de um gato vai fazer ele fazer o quê? O gatinho vai miar, vai se comportar como um gato. Assim, os outros animais, o ser humano também. O ser humano, ele vem com uma natureza. Ele é alguma coisa. E o que a Bíblia vai falar que o homem é por natureza? Pecador, mau. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Assim, tantos outros versículos. Romanos, no capítulo 1 ao capítulo 3, vai tratar isso exatamente. O apóstolo Paulo vai reunir citações dos Salmos, do Antigo Testamento, e vai fundamentar algo para poder, como um exame médico, podemos dizer assim, espiritual, apontando para esse problema. A tua natureza é má. Você é mal. Você não somente pratica o mal. Você pratica o mal porque aquilo ali é o fruto. Você pratica o mal porque a tua natureza é má. O conceito correto de uma natureza é entendido pela comparação de dois tipos de árvores aqui. Existem árvores boas e árvores más. E nós vamos tirar aqui desse ensino de Jesus, trazendo essas duas árvores para comparar a natureza humana. Nós vamos extrair 4 ensinos. O primeiro dele, há somente 2 tipos de árvores. O versículo 16 vai começar a tratar especificamente disso. O que Jesus fala lá? Ele faz um desafio. Como que você vai reconhecer um falso profeta aplicando um princípio geral de julgamento? Você tem que julgar você mesmo, primeiramente você, e você tem que julgar a natureza, porque todos têm a mesma natureza e vêm com a mesma natureza ao mundo. Jesus vai falar aqui, por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas de espinheiros ou figos dos abrolhos? De acordo com o Senhor Jesus, todo homem é um espinheiro ou uma videira. O que é uma videira? É a planta ali, a árvore que produz uvas. Ou uma figueira ou um abrolho. Figueira é a árvore que produz figos. O que é um abrolho? Já ouviu falar essa palavra? Conhece essa planta? Ou essa árvore? Também é um espinheiro. Não existe um grupo intermediário, meio espinheiro, meio videira, meio abrolho, meio figueira. Então isso não existe. Não existe esse tipo de árvore híbrida. Eu acredito que na agricultura deve ter hoje em dia, né? Alguma espécie de árvore, não sei. Mas aqui nos tempos de Jesus não existia esse tipo de árvore híbrida. Uma árvore não pode ter 2 naturezas. Jesus ele usa essas coisas materiais aqui da terra, físicas, para explicar coisas espirituais. Uma árvore não pode ser tanto um espinheiro como uma videira simultaneamente. Todo homem só pode ser um ou outro tipo de árvore. Ou ela é um espinheiro, ou ela é uma figueira ou uma videira. Irmãos, aqui o que eu estava pensando a respeito disso, parece até desperdício de tempo você tentar explicar uma coisa tão clara. É lógico que um espinheiro, ele vai ser um espinheiro, ele vai produzir espinhos. Uma plantinha, uma árvore que produz, uma videira, produz uva.
Não vai mesmo um produzir o fruto do outro. Isso é impossível. Mas por que Jesus fala? Ele é um profeta. Jesus ele começa a tratar desse assunto falando, pelos frutos os conhecereis, e vai terminar no versículo 20 falando a mesma coisa. Pelos frutos os conhecereis. No meio disso, ele faz questão de ter que entrar nesses detalhes que parecem tão na cara. Por que ele faz isso? Porque não é tão simples assim. O que Satanás tenta fazer com as pessoas? E o que o coração inclinado para o mal também das pessoas faz? Tentar achar que tem como você ser uma mistura. Meio bom, meio mal, meio espinho, meio pé de uva. É isso que o mundo tenta ensinar em relação a esse ensino. Mas essa confusão é o que mais se vê então entre nós. Estava relendo o relato de um pastor hoje de manhã cedo, e ele tinha que pregar numa igreja e foi visitar outra igreja na escola bíblica. Logo após a escola bíblica, teve uma assembleia para decidir um caso de um membro da igreja que fazia 20 anos que ele já não frequentava os trabalhos, os cultos, não tinha comunhão com a igreja. E várias comissões foram enviadas lá, né, na igreja batista, para pudesse ver a condição dele. O homem que estava lá há 20 anos enxotava todos que iam lá, expulsava. E como um último recado, ele falou, os próximos que vierem aqui, eu vou expulsar com os meus pitbulls que estão aqui, vocês vão ser recebidos pelos meus pitbulls. E aí, os irmãos estavam reunidos nessa assembleia para julgar ali, né, a situação desse irmão. Irmãos sensatos, os anciãos da igreja, irmãos, essa pessoa precisa ser excluída do hall de membros, porque ele não apresenta nenhum fruto de que ele é um cristão, zero, é na cara isso aí. O irmão levantou a mão defendendo, advogando a causa desse senhor aí, alegando o quê? Vocês não podem julgar esse senhor. Vocês não podem julgar um livro pela capa, vocês não podem julgar ele. O pastor que estava lá teve que ir para o hospital de tão mal que ele passou, ao testemunhar isso daí. A igreja não conseguir discernir uma coisa tão na cara. Uma pessoa passa 2 décadas sem se reunir com outros irmãos. Que fruto esse senhor tem de que ele recebeu uma nova natureza? Zero. Nenhum fruto. Ele só tem ainda os espinhos da velha natureza. Os irmãos foram até ele e ele só expelia, expulsava os irmãos que estavam tentando fazer o que com ele? Ajudar, acolher, dar oportunidades para ele poder se voltar para Deus, se reconciliar com Deus. Por isso que existe tanta confusão no nosso meio. O tal do não julgueis. Você não pode julgar. E apagam todos os demais ensinos. E é muito interessante que Jesus tenha colocado aqui no começo, né, no capítulo 7, não julgueis. Mas ao mesmo tempo ele fala, aqui na sequência, julgueis. Então o que Jesus está querendo trazer para nós? Critérios para a gente poder fazer isso. Um outro ensino, as árvores frutificam de acordo com a sua natureza. Lá no versículo 17 diz assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda a árvore má produz frutos maus. Uvas e figos são frutos gerados de uma videira e de uma figueira. São alimentos que vão fazer o quê? Vão nutrir o corpo. Não só nutrem o corpo, como eles trazem o quê, irmãos? Quando você chupa uma uva, quando você se alimenta de um figo. Quem já comeu figo? Eu morei numa casa que no quintal, na varanda, era só eu pegar a cadeira e ficar embaixo comendo figo. É uma delícia. Uma delícia o figo. Além dele trazer alimento, ele é doce. Ele traz doçura à vida. E um espinheiro? E um abrolho, que também é um espinheiro. São frutos de árvores que produzem espinhos. O abrolho, por exemplo, são espinhos capazes de furar um pneu de bicicleta. Vai furar o sapato tranquilamente, o solado do sapato. Espinhos não servem de alimento. E sequer alguém pode tocá-lo sem que se machuque. Quem já furou o dedo com espinho, né? Isso é tão comum, né? Espinhos que entram na carne e vão caminhando, né? Não sei se isso acontece mesmo, mas dizem que acontece. Alguns espinhos de coqueiro, né? Dizem que acontece isso. Eu estava estudando isso aqui pensando, geralmente quando Jesus faz alguma comparação, quando você pensa na parábola do joio e do trigo, existem semelhanças ali difícil. Mas nessa parábola aqui, ou nesse ensino que Jesus traz aqui, são características muito diferentes. Você não compara uma uva com espinho, com uma árvore que só produz espinhos. Mas ele está fazendo essa comparação para demonstrar a radical mudança que existe.
na vida de uma pessoa que nasceu de novo e que recebeu a nova natureza daqueles que ainda estão com uma velha natureza, só produzindo espinho. Más obras, né? Em outras palavras, o tipo de fruto que uma árvore produz flui da onde? Da natureza dessa árvore. Videiras produzem uvas, espinheiros produzem espinhos. Perceba o modo absoluto com que o nosso Senhor faz essa afirmação. O que ele diz ali, no versículo 17? Toda árvore boa produz bons frutos. Não é algumas árvores. Não é produz, sei lá, talvez possa. A afirmação dele é clara. Toda árvore boa vai produzir bons frutos. Jesus aponta para as coisas materiais que Deus fez para aplicarmos as coisas espirituais. Se podemos ter certeza que uma boa árvore é reconhecida pelos bons frutos que produz, não temos que admitir que a mesma regra deve ser aplicada ao mundo espiritual, considerando que o próprio Jesus usa a mesma forma de explicação. Uma árvore boa vai produzir bons frutos. Uma videira produz uvas. Um espinheiro produz espinhos. Uma nova natureza vai produzir bons frutos, porque essa é a natureza dela, produzir bons frutos. Uma velha natureza, uma má natureza, vai produzir frutos maus. Uma terceira coisa que nós podemos entender, uma árvore só pode ser boa ou má. Novamente, Jesus ele deixa muito claro esse ensino, é preto e branco. Não existe um cinza no meio. Não existe uma uva e por dentro da uva espinho. A uva é boa porque você come e não vai furar sua boca. Um espinho é mau porque ele fura teu dedo, onde se você encostar nele ali, você vai se machucar. O que vai dizer o versículo 18? Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Não se engane pensando que algumas árvores boas produzem frutos maus. De acordo com o Senhor Jesus Cristo, isso nunca acontece. Mas e os pecados, que nós cometemos? Um cristão peca? Um cristão continua pecando. Isso não é um fruto mau, se a gente for pensar? O que Jesus quer dizer com esse exemplo tão radical aqui, então? Ele quer que a gente olhe, que a gente examine o nosso estilo de vida. Se eu for acompanhar o irmão, o estilo de vida dele, o pacote completo, não um ato de, por exemplo, estava ali numa situação de mau humor e falou atravessado com alguém um dia, fez alguma coisa ali que não é a pessoa. No momento ela cometeu um pecado ali. Nós vamos olhar para o todo. Vamos olhar para todo o pé de uva. Ela está produzindo uvas? É isso que eu quero saber. Eu quero saber se ela produz uvas. Essa é a questão, irmãos. Se a gente for pensar, então quer dizer que um cristão nunca mais comete erros? Você vai estar entendendo errado o ensino de Jesus, porque um cristão também comete erros. Mas se eu for olhar para o contexto geral da vida dessa pessoa, eu vou poder falar que ela é um cristão de verdade ou não? Nós vamos poder, irmãos. Nós vamos poder fazer isso. E para que não houvesse qualquer sombra de dúvida, então, sobre este ponto, o Senhor reafirma, ainda de maneira mais forte, não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Assim, como a árvore boa não pode produzir frutos maus, da mesma forma aprendemos, a partir da segunda metade do versículo 18, que não é possível um homem não regenerado produzir frutos bons. Esse falso profeta aí, ele está fingindo, ele está tentando produzir bons frutos, mas ele é uma velha árvore, ele é uma árvore que só produz espinhos. O que ele está fazendo então? Ele está enganando os outros. Ele está enganando. Você até pode arrumar, por exemplo, uma manga. Pega uma manga e você pega e amarra ela numa unha de gato, que é um espinheiro nosso comum aqui, né? Mas elas não podem, uma unha de gato não pode produzir uvas, ela só produz espinho. Elas não podem fluir naturalmente daquilo que o espinheiro é em sua própria essência. A natureza de uma unha de gato é produzir uma unha de gato e não manga. Não adianta você tentar amarrar ali, vou amarrar uma manga aqui. Quando você pega um falso profeta, ele está tentando fazer. Vou me encher de manga para disfarçar os espinhos. Não vai conseguir mudar o quê? A natureza. Ô Isaac, você consegue fazer um gato latir? Consegue? Consegue fazer um cachorro miar? Não vai conseguir mudar a natureza desses animais. Da mesma forma, nós não conseguimos mudar a natureza. Nós não podemos mudar a natureza das coisas. A salvação não é uma mera mudança de costumes. Essa é a questão, irmãos. Essa é a aplicação. Salvação não é uma mera mudança de tradição ou de costumes que uma pessoa possa ter.
Não é ser uma melhor pessoa, eu tenho que ser uma melhor pessoa. Irmãos, esse não é o ensino. Não estou falando que é errado a pessoa crescer, melhorar a sua conduta aí na sociedade. Não estou falando que isso é errado. Mas novo nascimento e nova natureza, não é isso que Jesus está ensinando aqui. Não é você tentar ser uma melhor pessoa. Ser mais responsável, né? Os filhos escutam muito isso. Você precisa ser mais responsável, né? Quem é filho nunca tomou uma bronca dessa, não foi filho de verdade, né? Você vai escutar isso, viu, Isaac? Precisa ser mais responsável. Já escuta, né? Precisa ser mais responsável. Mas isso não é receber uma nova natureza. Não é a salvação aqui que envolve regeneração, como Jesus está tratando. Também não é metas para o próximo ano, né? No final, eu vou emagrecer esse ano que vem, eu vou fazer regime, vou fazer dieta, vou fazer isso. Não vou mais. Pai, tem que parar de fazer isso, parar de fazer isso. Não vou gastar tanto dinheiro. São coisas boas, você se propor a fazer isso. Mas também não é regeneração. Não é você ter uma nova natureza. A salvação é uma obra sobrenatural de Deus, em que alguém realmente se torna uma nova criatura com uma nova natureza. Irmãos, a salvação, o homem não mete a mão. Não está no poder do homem se salvar. Quem que teve que vir ao mundo para salvar os pecadores? Só isso já encerra qualquer argumento contrário. O Senhor Jesus Cristo se encarnou como mediador entre Deus e os homens. E ele vem aqui nesse ofício dele e morre. A vida perfeita do varão perfeito por homens imperfeitos, com uma velha natureza que só produzia espinho. Jesus vem para dar uma nova natureza. Nós temos que pensar em salvação nesses termos. Nós temos que elevar a salvação e colocar ela no lugar que ela tem, onde só Deus recebe a glória. Somente Deus recebe a glória na salvação. O homem não recebe nada, não existe mérito. O cara mudou de religião, está salvo. É isso, irmãos? Não é isso. O que é salvação? Eu já comentei várias vezes, vou continuar repetindo. Salvação é ressurreição dos mortos. Salvação é ressurreição dos mortos. É você nascer espiritualmente. Você estava morto em pecados. Jesus nos encontra na condição de morte espiritual, está escrito em Efésios. No versículo 19, nós aprendemos qual que é o destino de cada árvore que não produz bom fruto. Vamos ler o versículo 19. Por que é importante esse versículo? Toda árvore que não produz bom fruto, o que acontece com ela? Ela é cortada e lançada ao fogo. Se você para no versículo 18, se um muçulmano, se um budista, se um hinduísta, um budista que prega só moralismo, princípios éticos, ele vai bater palma. O Jesus está falando de pessoas que têm que ser éticas. Meu amigo, Jesus não está trazendo a questão de ética só aqui, não. Existe sim, você tem que ser uma pessoa ética, moral, não moralista, né? Mas uma pessoa moral na sociedade. Mas Jesus não está falando disso, ele está falando de novo nascimento, de regeneração. Isso deve fazer a gente refletir por um momento sobre a seriedade das palavras de Jesus. Que mensagem de grande e incomparável esperança ele está dando aqui para nós. Eu não posso me tornar um pé de uva. Eu nasci um espinheiro. Eu sou um unha de gato. Eu não posso mudar minha natureza. Mas que gloriosa esperança eu tenho. Jesus pode mudar minha natureza para que me transforme numa videira. Eu sou a videira e vós sois os ramos. Nós podemos estar unidos a Cristo, recebendo a vida e produzindo uvas espirituais. Que bendita esperança nós temos aqui, irmãos. Mas, ao mesmo tempo, que grave e terrível alerta são essas palavras. Jesus não está falando de alguém que produz muitos frutos no reino de Deus. A pessoa pode olhar, não, ele está falando de pessoas que produzem muitos frutos. Ele vai ensinar isso em outras passagens. Aqui não é o caso. Ele não está falando de uma competição de agricultores, de produtores de uva e de figos para descobrir quem que vai ser o maior produtor do ano. Ele não está fazendo isso. Ele está falando de quem produz bons frutos e quem produz maus frutos. Só pode produzir bons frutos quem foi o quê, irmãos? Regenerado. Quem é uma nova criação de Deus, quem nasceu de novo, que recebeu um novo coração, quem foi salvo dos seus pecados pela graça. A pessoa regenerada recebe uma nova natureza que é provada pelos bons frutos que ela passa a produzir. Está produzindo bons frutos? Glória a Deus. Glória a Deus. Porque um pecador que tinha uma velha natureza agora recebeu uma nova natureza. Glórias a Deus por isso. Se uma pessoa ainda não foi salva, se ainda não teve sua vida transformada pela obra de regeneração do Espírito Santo,
através do arrependimento e da fé, essa pessoa ainda vai estar produzindo os maus frutos ou os espinhos da sua natureza má. E não existe outro destino para quem produz maus frutos. Qual que é o destino que Jesus apresenta aqui? Se não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então, Jesus está falando do que aqui? Qual que é o destino de quem não produz bons frutos? Morte, castigo e fogo eterno lá no inferno. É terrível? Sim, é terrível. Por que nós temos que pensar nisso, irmãos? Jesus não está trazendo questões morais aqui, vamos mudar de igreja. Não é isso. Jesus está falando de mudança tão radical que envolve um novo nascimento. Em algumas passagens que nós já lemos aqui, uma nova criação como a criação do universo a partir do nada. Envolve aqui ter uma nova natureza. É isso que Jesus está trazendo. Uma quarta aplicação dessas verdades que Jesus ensina. O fruto de uma árvore revela a sua natureza. O fruto de uma árvore não faz da árvore o que ela é. Ela apenas revela o que a árvore é. O Senhor Jesus apresenta esse princípio geral em sua advertência sobre os falsos profetas. Pelos seus frutos os conhecereis. Então ele prossegue ensinando sobre árvores boas e árvores más. E conclui o pensamento aqui no versículo 20. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. O fruto de uma árvore não faz da árvore o que ela é. Ninguém se torna uma videira ao tentar produzir uvas. Apenas um milagre da parte de Deus pode nos transformar naquilo que não somos. Pelo contrário, o fruto de uma árvore apenas revela o que a árvore é. A produção de uvas é a evidência de que esse milagre de Deus já aconteceu. Esse princípio é muito bem ilustrado pelas palavras do nosso Senhor aos judeus, em João 8,47. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Deus está falando fruto. Você tem o fruto de Deus? Você é regenerado? Qual que é um dos frutos mais básicos? Você vai ouvir as palavras de Deus. E eles estavam ali na presença do Senhor da glória, e eles reconheceram a voz de Deus ali? Não reconheceram. Não só não reconheceram, como perseguiram e tentaram matar Jesus. Não é isso? Claramente sinais de quem tinha ainda uma velha natureza, mesmo conhecendo profundamente, teoricamente, a palavra de Deus. Mas não tinham frutos. Na hora do vamos ver, não reconheceram o Senhor da glória que estava diante dele. Não ouviram as palavras de Deus. Perceba novamente que o fruto de uma árvore não faz dela o que ela é, mas ao invés disso apenas revela o que ela é. Muitos pensam que a nossa resposta às palavras de Deus, que nos torna uma pessoa de Deus. Jesus afirma o oposto, porque somos de Deus, é por isso que nós vamos ouvir as palavras de Deus. A mesma verdade é vista em João 10, 26 e 27. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. O que acontece com as ovelhas? Elas ouvem a voz do seu pastor. Mas uma vez, nosso Senhor deixa claro que os homens não se tornam ovelhas ao crerem, como muitos supõem, mas que eles creem porque são ovelhas. Isso é um milagre, irmãos. A salvação é um milagre. Nós temos que entender que a salvação é o maior milagre que pode acontecer na sua vida. Você pode ver alguém ressuscitar, levantar do túmulo, mas esse milagre não é maior do que o milagre de ver uma pessoa andando por aí, ó, e uma pessoa que foi regenerada, uma pessoa que nasceu de novo, que foi salva. Porque isso aí, irmãos, é uma obra de Deus do começo ao fim. A regeneração é o recebimento de uma nova natureza. Árvores más podem ser conhecidas. Ao contrário da opinião popular, é possível distinguir falsos e verdadeiros crentes. O Senhor Jesus Cristo nos dá essa certeza 2 vezes nos versos citados acima. No versículo 6 ele fala, os conhecereis. Assim, pois, no versículo 20, os conhecereis, ele repete. E como é que nós podemos conhecer? A resposta do nosso Senhor é simples e inequívoca. Pelos seus frutos. Isso não significa que podemos entrar em uma reunião de cristãos e em 5 minutos você vai descobrir quem é um regenerado ou não. A gente não vai conseguir fazer isso aí. Da mesma forma, aqueles cujas conversões inicialmente parecem ser muito fracas e questionáveis são muitas vezes achados 20 anos depois firmes e fortes e ainda caminhando com Deus. Enquanto muitas pessoas têm aquela explosão de fé, né? Quer fazer mais sinais do que o apóstolo Paulo, pregar mais que o apóstolo Paulo. Uma semana. Na outra semana está lá no boteco.
fazendo coisas totalmente contrárias. Não acontece isso, irmãos. Então, novamente, você vai julgar, mas como é que você vai julgar? Com discernimento, com cuidado. E outra coisa, o julgamento não é baseado no ódio, de que você achar que você é um juizão e condena os outros. É baseado no amor. Enquanto eu olho para os outros irmãos, eu estou fazendo o que comigo mesmo? Examinando a minha própria vida. Existe um juízo, no versículo 19, Jesus está trazendo aqui. Se não está produzindo bons frutos, cortar e lançar para o fogo. Eita, cara, isso tem que pensar nisso para mim. Eu tenho que pensar na minha própria salvação. Quando a pessoa pensa seriamente na própria salvação dela, ela pensa como um juizão lá, né, com uma toga, o inferno. É assim? Ele vai olhar para a vida dele com muito zelo, com muito cuidado. É a menina dos olhos, é a tua alma. Um crente, ele está olhando para a vida deles com cuidado. Com esse mesmo cuidado, como você vai olhar para os outros irmãos, para as outras pessoas? Com o mesmo amor e mesmo cuidado. Eu quero ver se esse irmão realmente está na fé. Por que isso? Porque eu amo ele. E eu não quero que ele esteja enganado, acreditando numa falsa profissão de fé. O verdadeiro estado de alguém que falsamente professa em Cristo se tornará conhecido. E, quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Jesus fala disso na parábola do joio e do trigo. Um dos primeiros versos citados em qualquer discussão a respeito da verdadeira conversão é qualquer. Não julgueis para que não sejais julgados. Raramente a pessoa, citando esse verso, percebe que ele foi falado pelo Senhor apenas uns poucos versos antes de suas afirmações sobre conhecer os homens por seus frutos. Jesus fala, não julgueis. Mas aqui ele fala, você vai conhecer alguém pelos seus frutos. Na verdade, nosso Senhor nos adverte no versículo 6, não deis aos cães o que é santo, nem lanceis antes aos porcos as vossas pérolas. Como é que a gente vai saber quem é porco? Como é que nós vamos saber quem é cachorro aqui? Como é que você vai fazer isso aí? Julgando, discernindo. É isso, essa é a questão. Na verdade, o Senhor Jesus nos ordena então a julgar, mas não julgar como? Segundo a aparência, mas pela reta justiça, com retidão, com amor, com sinceridade. O exemplo desse pastor que testemunhou essa assembleia aí, no caso desse irmão aí, irmão não, né, esse ímpio, que estava 20 anos afastado e as pessoas queriam, não julgueis. Deixa ele lá, ele quer estar lá, ele é espinho, vai produzir espinho. Árvores boas são representantes do homem. Ou fazei a árvore boa o seu fruto bom, ou árvore mau o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mateus 12, 33 e 35. Nesses versos, as quatro maiores verdades de Mateus 7, que nós estudamos aqui, são repetidas pelo Senhor Jesus utilizando uma terminologia um pouco diferente. Além disso, uma quinta grande verdade que está aqui nessa passagem de Mateus 7 encontra sua plena expressão aqui. De acordo com o Senhor Jesus, é teologicamente apropriado falar de alguns homens como bons e outros como sendo maus. Alguns são bons, outros são maus. Mas agora os irmãos já têm uma base para poder fazer esse discernimento. Quem são os maus? Aqueles que ainda não nasceram de novo. Aqueles que ainda não foram regenerados. Se você está nessa condição, você é mau. Se você passou pela regeneração, você está em Cristo pela salvação. E você é salvo em Cristo, pelo que Cristo é e Cristo fez. E você está apresentando frutos dessa salvação, então você é bom. Como Jesus ele fala aqui, novamente acusando os fariseus ali, né? Raça de víboras. Vocês estão falando coisas más porque isso está saindo do coração de vocês. O coração do homem é o quê? É a essência do homem. É a alma do homem. Está falando coisa má porque o coração é mau. Cristão, você se considera um homem bom? Claro que é verdade que longe de Cristo nenhum de nós possui qualquer bondade que seja. Nesse sentido, né, a palavra vai falar, ninguém é bom senão um que é Deus. Mas, amado, nós não estamos longe de Cristo. A Bíblia descreve Barnabé como um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E Paulo fala dos cristãos em Romanos como possuídos de bondade. Se nossa teologia não permite, Charles Slater vai falar isso, se a nossa teologia não permite espaço para esse tipo de linguagem, então não é uma teologia bíblica. Deus realizou um milagre no coração de cada cristão.
A regeneração é o recebimento de uma nova natureza. E essa natureza é o quê? Ela é má ou ela é boa? Ela é boa. Jesus coloca aqui dois tipos de natureza. Você tem duas naturezas andando juntas? Não, irmãos. Jesus ele vai falar ou é a natureza má ou é uma natureza boa. Não existe um híbrido aqui. Ou é boa ou é má. Conclusão. O cristianismo bíblico não se trata de se reunir uma vez por semana para tentar aprender como que um espinheiro pode simular a produção de uvas ou figos. Irmãos, é o que tentam fazer por aí. Vão se reunir nos cultos, nas reuniões, um monte de espinho lá, pé de unha de gato ali, tentando encaixar mangas e frutos para tentar simular a produção de frutos. O cristianismo não é isso. O testemunho das Escrituras é que todos os homens nascem com uma natureza má, que fará as pessoas produzirem o quê? Más obras, frutos maus. Nascemos com a natureza de espinheiro, e é só isso que vamos produzir, a menos que durante a nossa existência como espinheiro, Deus nos regenere e nos dê uma nova natureza. É isso que o Evangelho oferece, uma transformação radical, não só daquilo que a gente faz, não só do que é externo e da aparência, da forma, mas daquilo que nós somos. Por meio do Evangelho de Jesus Cristo, temos a esperança de ter nossa natureza transformada. Um espinheiro que só pode produzir espinhos e que só servirá para ser cortado e lançado no fogo eterno do inferno, tem a real esperança de se tornar uma videira que produza boas e excelentes uvas. Novamente, cristianismo bíblico não se trata de se reunir uma vez por semana para tentar aprender como um espinheiro pode simular a produção de uvas ou figos, mas se trata de testemunhar Deus transformando espinheiros e abrolhos em videiras e figueiras que produzam bons frutos para a glória de Deus. Apocalipse 22, 14. O Apocalipse geralmente nem é lido por muitas pessoas de tanto medo, para não ter pesadelo à noite, porque as descrições da revelação de Jesus Cristo para os últimos dias são terríveis. Mas quando eu leio Apocalipse 22, 4, eu não vejo isso. Eu vejo algo muito, muito lindo. Eu vejo uma promessa maravilhosa. João aqui, como profeta, falando das revelações de Jesus para os últimos dias, inclusive aqui falando do que nos aguarda no céu, ele fala: bem-aventurados aqueles que guardam os meus mandamentos, para que tenham o direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Que coisa linda. O Apocalipse é assim tão feio, irmãos. Ao contrário. Existem coisas em volta dele, as trevas em volta dele que é feio, em volta dessa cidade maravilhosa nos céus. Realmente. Mas existe a luz do Evangelho e das promessas para todo aquele que foi regenerado e que agora tem a lei de Deus no coração dele como os frutos dessa regeneração, dessa nova natureza que ele recebeu, para que ele possa aqui nesse mundo aguardar a promessa de um dia ter direito, ter acesso à árvore da vida. Aquilo que os nossos pais tentaram ter acesso pela cobiça e pelo pecado, sem ter o direito. Nós, por direito adquirido pelo sangue de Cristo, pelo Evangelho Santo que Ele nos oferece pela graça e pela regeneração que Ele nos oferece como um selo, como uma garantia de que nós recebemos esse novo nascimento, para que nós possamos ter direito ao acesso a essa árvore da vida que flui do trono da glória. É isso que é prometido para nós, irmãos. É isso que é prometido para aqueles que estão apresentando e evidenciando frutos de uma natureza regenerada. Uma aplicação aqui. O princípio bíblico de julgamento da autenticidade de um verdadeiro cristão, qual que é, irmãos? É o auto-julgamento. Isso que é ensinado aqui no versículo 1 ao versículo 5 do capítulo 7 de Mateus. Por que isso é importante? Porque o autoexame irá demonstrar o real estado da nossa natureza. Eu tenho essa nova natureza que Jesus ensinou nessa passagem? Como eu posso ter certeza disso? Olhando para a superfície da minha natureza. Ela tem frutos, bons frutos, ou ela tem maus frutos? Ela tem uvas, figos, ou ela tem espinhos? O que a superfície da minha natureza tem? Olhando para os frutos,
e julgando com a ajuda do Espírito Santo a qualidade desses frutos. O que eu tenho produzido? Espinhos do pecado e da incredulidade, da indiferença e rebelião a Deus? Ou os bons frutos do arrependimento dos pecados, da fé em Jesus Cristo e de uma vida reconciliada com Deus? Onde você tem paz com Deus, onde você quer Deus e não fugir de Deus. Paulo também ensina isso aos irmãos em Corinto, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Que coisa linda, irmãos. Quando nós nos reunimos como igreja, nós estamos julgando sem abrir a boca um ao outro. Quando eu olho o meu irmão dando frutos na fé, sem ele falar nada para mim, ele está me julgando. Eu vou olhar e vou querer seguir o exemplo. Eu vou querer aprender com o meu irmão. Eu quero seguir o exemplo desse meu irmão que está aqui, perseverando na fé, andando com Deus, caminhando com Deus. Eu quero ouvir conselho dos irmãos mais sábios, mais experientes. Eu quero também, talvez eu não consiga ter o mesmo ritmo dos irmãos mais novos, mas eu quero estar com eles, dando suporte. Então, esse julgamento que a Bíblia traz dentro do corpo de Cristo é um julgamento de amor. Não com a espada, mas com o coração cheio de amor e transbordando de amor. Às vezes sem você falar nada. Simplesmente você estando ali ao lado daquele irmão, perseverando na fé e mostrando para ele como que faz. Talvez no momento de dúvida, ou o irmão que está começando na fé. Isso são maneiras, aplicações de como a igreja deve se reunir. Os propósitos e princípios de disciplina bíblica também. Tem isso em mente, o amor. Nós nos estimularmos às boas obras, não é isso que a Bíblia fala? Para que, irmãos? Nós queremos todos estar no céu. Eu quero me encontrar com todos aqui lá no céu. Eu não quero presumir que alguns dos irmãos aqui não vão estar no céu. Como eu vou fazer isso? Se eu realmente amo cada um que está aqui nessa noite, eu quero partir da ideia que os irmãos vão estar no céu juntamente comigo. Eu faço isso olhando a minha vida, examinando a minha vida, para ver se realmente estou na fé, se eu realmente tenho frutos disso, não para me gabar. Ah, sou mais superior. Não, irmãos. Eu sou o menor, como o apóstolo Paulo fala. Eu quero ser o menor entre os irmãos, mas queremos estar todos seguros. Se você vai fazer uma viagem, você vai cuidar que todos estejam no carro. Todos vão estar no carro. Eu quero saber se todo mundo tem os materiais necessários para poder fazer essa jornada. Todos estão prontos, todos têm o cartão de passagem ali, o ticket, para poder apresentar. Todo mundo tem. Vamos olhar, vamos examinar várias vezes. Eu quero talvez até ser chato com isso. Mãe, você já olhou, pai, você já olhou várias vezes, está aqui comigo no meu bolso. Não, mas vamos olhar de novo. Isso, irmãos, é a vida cristã. Um cuidando do outro. Não para apontar erros friamente, mas para, em amor, para todos se assegurarem de estar no céu. Para estar no céu, tem que ter frutos. Tem que ter evidência de que houve essa nova criação no teu ser. Você é uma nova criatura. Você resplandece a imagem de Cristo. Quando as pessoas olharem para você na rua, olharem para nós, elas têm que ver um pequeno Cristo. E o ímpio, o mais ímpio da terra, vai estar olhando para você e vai ter um vislumbre da glória de Cristo. Cristo regenerando pecadores. Pegando um ímpio, pegando alguém que só tinha espinho e transformando e produzindo frutos. Amém, meus irmãos? Vamos orar?